Imagine estar completamente sozinho, sem luz, sem ar fresco, preso dentro de uma criatura gigante, afundando nas profundezas do oceano. O cheiro da morte, o som abafado da água, o desespero esmagando sua mente. Agora imagine ficar ali por 3 dias e 3 noites. Mas a pergunta é: por que Deus faria isso com Jonas? Será que o ventre do peixe foi apenas um castigo? Ou existia algo muito mais profundo acontecendo naquela prisão sufocante? Hoje você vai descobrir o verdadeiro motivo pelo qual Jonas foi lançado nas profundezas. E por que essa história pode revelar algo assustador sobre a fuga da vontade de Deus. Jonas não era qualquer homem. Ele era um profeta. Um homem escolhido para ouvir a voz de Deus. Mas um dia, Deus deu uma ordem que mudou tudo. Vá para Nínive. E havia um problema gigantesco nisso. Nínive era uma cidade cruel, violenta, cheia de pecado. Os assírios eram conhecidos por torturar inimigos de formas brutais. Eles aterrorizavam povos inteiros. Jonas odiava aquele povo. No fundo, ele não queria que Nínive fosse salva. Então, em vez de obedecer, ele fugiu. Jonas correu para o porto, entrou no navio e tentou escapar para o lado oposto. Mas existe uma coisa que ninguém consegue fazer: fugir da presença de Deus. E naquele momento, o mar começou a mudar. O céu escureceu. O vento começou a gritar. Ondas gigantes batiam contra o navio. Os marinheiros, experientes no mar, entraram em pânico. Eles jogaram carga fora. Oraram para seus deuses. Tentaram sobreviver. Enquanto isso, Jonas dormia. Isso é assustador, porque às vezes o ser humano consegue dormir espiritualmente, mesmo no meio do caos criado pela própria desobediência. Então os marinheiros descobriram algo terrível. A tempestade existia por causa de Jonas. E quando perguntaram o que deveriam fazer, Jonas respondeu: me joguem no mar. Imagine esse momento. A chuva caindo, os homens tremendo, o oceano rugindo como um monstro. E então, eles lançam Jonas nas águas escuras. O mar se acalma imediatamente. Mas Jonas começa a afundar, cada vez mais fundo, cada vez mais longe da luz, até que algo gigantesco surge nas profundezas. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe, mas tente imaginar isso na vida real. Escuridão absoluta, pouco oxigênio, calor sufocante, água, ácido e restos de criaturas mortas ao redor. Jonas não estava apenas dentro de um peixe. Ele estava numa prisão viva. O ventre do peixe foi o lugar onde Deus destruiu o orgulho de Jonas. Ali não existia navio, não existia fuga, não existia distração. Só Jonas e Deus. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque muitas vezes Deus permite que pessoas entrem em lugares escuros, para quebrar aquilo que nunca seria quebrado no conforto. O fundo do oceano virou um altar. A prisão virou arrependimento. E Jonas finalmente começou a orar. Dentro daquela criatura, Jonas percebeu algo. Ele não estava morto. Deus ainda estava ouvindo sua voz. Então ele clamou. A Bíblia descreve Jonas dizendo que desceu às raízes dos montes, como se estivesse próximo da própria morte. Imagine o desespero psicológico, sem saber se sairia vivo, sem noção do tempo, sem esperança humana. E ali, no lugar mais escuro de sua vida, Jonas voltou a obedecer. Isso revela uma verdade poderosa. Às vezes Deus não permite profundezas para destruir alguém, mas para trazer essa pessoa de volta. O peixe não foi apenas julgamento. Foi misericórdia. Porque Jonas poderia ter morrido no oceano. Mas Deus preservou sua vida. Mesmo na disciplina, havia graça. Depois de 3 dias e 3 noites, algo inacreditável acontece. O peixe sobe. As águas começam a clarear. E então, Jonas é vomitado em terra firme. Imagine a cena. Molhado, fraco, coberto pelo cheiro da morte do oceano, mas vivo. E agora ele entende algo que nunca tinha entendido antes. Não importa quão longe alguém corra, a vontade de Deus sempre alcança. Talvez o ventre do peixe não tenha sido o pior lugar da vida de Jonas. Talvez tenha sido o lugar que salvou sua alma. Porque foi ali, nas profundezas, que ele voltou a ouvir Deus. E talvez existam pessoas assistindo esse vídeo hoje,
que também estão vivendo um ventre de peixe. Uma fase escura, sufocante, confusa, mas às vezes o lugar que parece prisão é exatamente o lugar onde Deus começa a transformação. A pergunta é: você vai continuar fugindo? Ou vai obedecer antes que a tempestade chegue? Se esse vídeo mexeu com você, deixe seu comentário. Eu não vou fugir. E se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos os mistérios mais profundos e assustadores da Bíblia. Até o próximo vídeo.